E o direito fundamental, pessoal, que eu quero falar com vocês hoje é o direito fundamental à segurança. Quando a gente vai ler na Constituição, no artigo 5º caput, a Constituição ela mostra pra gente quais são os direitos fundamentais do artigo 5º. Eu vou abrir com vocês pra gente ler juntos, beleza? Ó, compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, artigo primeiro, artigo segundo, artigo... O artigo primeiro, pessoal, estão os fundamentos da República, tá? São os fundamentos da República, então eles são como se fosse um plus dos direitos fundamentais, entendeu? É os direitos fundamentais aprimorado. Artigo segundo ali é a divisão dos poderes, artigo terceiro são os objetivos, tá? Artigo quarto é sobre as relações internacionais, e o artigo quinto são sobre os direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, pessoal, no artigo quinto, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre o direito à segurança. Então, vamos lá. Todos são iguais perante a lei, artigo quinto caput, tá? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o que é garantido? Inviolabilidade do direito à vida, inviolabilidade do direito à liberdade, inviolabilidade do direito à igualdade e inviolabilidade do direito à segurança. Olha aqui, ó, o direito que a gente vai abordar hoje está aqui, ó. Inviolabilidade do direito à segurança e o outro é a inviolabilidade do direito à propriedade. Então, pessoal, hoje nós iremos conversar sobre a inviolabilidade do direito à segurança. Tá? E quando a gente fala, pessoal, do direito à segurança, nós não estamos nos referindo à segurança pública, tá? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Não é essa segurança que o artigo 5º caput está dizendo, que nós temos a inviolabilidade do direito à segurança. Não. O direito à segurança, no artigo 5º caput, refere-se à segurança jurídica. Tá? Então, o artigo 5º caput, quando ele fala a respeito do direito à segurança, está se referindo à inviolabilidade do direito à segurança jurídica. Tá? E o que que seria essa segurança jurídica que o artigo 5º fala para a gente? É, a segurança jurídica, ela é caracterizada, pessoal, por vários aspectos, várias características. Contraditório, ampla defesa, coisa julgada, ato jurídico perfeito e, e direito adquirido. Então, esses cinco elementos, eles caracterizam a segurança jurídica, entende? E o direito à segurança jurídica, ela também serve para proteger o indivíduo contra os excessos do Estado. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. A questão é que a gente sabe que o Estado ele é composto por pessoas. E as pessoas que compõem o Estado também erram, também cometem excessos. Uma pessoa que comete um crime, por exemplo, um crime hediondo, sei lá, um roubo com morte, né? Vocês estão aprendendo, não sei se vocês chegaram a... Não, vocês não chegaram em crimes em espécie, mas um crime hediondo, sei lá, um estupro de vulnerável, um latrocínio, por exemplo, roubo com morte. Vai chegar, a sociedade vai querer aplicar talvez uma pena excessiva para aquele cidadão. O Ministério Público vai estar com tanto ódio desse rapaz que vai querer exceder na sua denúncia, na sua pena, nas provas. E cabe a esse direito que a gente vai falar hoje, que é o direito à segurança, impedir com que o Estado cometa excessos injustificados contra qualquer pessoa, seja essa pessoa boa, seja essa pessoa ruim. Então, o direito à segurança é para proteger o indivíduo contra os excessos do Estado, tá bom? Então, o direito à segurança Qual é ele tem basicamente qual é o artigo, amigo? duas características, tá? Só para vocês não esquecerem.
proteger contra a um limite estatal, segurança jurídica, limite estatal, colocar limites no Estado, né? Limite estatal. E a segunda característica é o direito à segurança jurídica, tá? Limitar e promover a segurança jurídica. Beleza? Então, quando a gente lê de segurança na Constituição, não confundam, tá? Não é segurança pública, é segurança jurídica para proteger o indivíduo contra os excessos do Estado. Bom, beleza, pessoal. Então, vamos falar sobre os três elementos principais da segurança jurídica, né? Que são direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o direito adquirido. O direito adquirido, pessoal, é aquele tipo de direito que você já constituiu. É um direito que você já completou os requisitos sob a vigência de alguma lei. Então, vamos supor, agora um exemplo sobre o direito adquirido, um direito que eu já adquiri. Vamos supor que eu tenho 65 anos de idade e 15 anos de contribuição para o INSS. Beleza? Esses dois requisitos, idade e tempo de contribuição, fazem com que eu possa me aposentar. Então, eu já tenho o direito de me aposentar. Se a lei diz que para se aposentar hoje é com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, e eu preenchi esses requisitos, eu já adquiri o direito de me aposentar. O direito da aposentadoria já é um direito completo, já é um direito plenamente constituído por mim, porque eu já preenchi os requisitos. Entendeu? Beleza, preenchi os requisitos. Vamos supor que eu preenchi os requisitos agora, em 2025, e chega em 2026, a lei altera, a lei muda. E aí, altera para que eu não me aposente mais com 65 anos, mas sim com 70 anos de idade. Eu, Vinícius, vou ser prejudicado? Não. Por quê? Porque eu já preenchi os requisitos, eu já adquiri o direito, eu já constituí 100% na plenitude, a completude do direito, eu já preenchi. Então, eu não serei prejudicado. Percebe que aí a segurança jurídica serve como uma proteção para o indivíduo contra o Estado, contra os excessos do Estado, porque seria injusto. Então, por isso que foi inaugurado, foi criado esse Instituto do Direito Adquirido, entendeu? Então, eu não vou ser prejudicado, porque eu já adquiri o direito, mesmo que a lei mude no ano que vem. Pode mudar. Eu já preenchi os requisitos quando estava na lei antiga. Então, eu não serei prejudicado, tá? Bom, o exemplo que eu dei para vocês é sobre direito adquirido. Porém, existe uma situação em que algumas pessoas se confundem com direito adquirido e expectativa de direito, que não são a mesma coisa. Direito adquirido é o que eu expliquei para vocês. E o que que é expectativa de direito? Expectativa de direito o nome já diz, né? Vamos supor que para se aposentar no Brasil é a mesma coisa. 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Porém, eu não completei os requisitos. Eu tenho 64 anos. Eu tenho uma expectativa de me aposentar no ano que vem, 2026, que eu faço 65. E aí, eu tô com 64 anos, não preenchi os requisitos, chega em 2026, a lei altera de 70 anos, de 65 anos para 70 anos. Eu vou fazer jus à aposentadoria? Não, nesse caso, não vou fazer. Por quê? Porque eu não preenchi os requisitos. Eu só tinha uma expectativa de direito. Então, aí eu vou ter que aguardar até os meus 70 anos de idade para eu me aposentar. Porque
não constituir plenamente, na sua completude, o direito à aposentadoria. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá muito rápido? Vocês estão comigo? Perfeito, Eu Vini. entendi, sim. Perfeito. Show de bola, meus amigos. Vamos seguir, então. Alguém falou alguma coisa? Eu estava abaixo o volume aqui. Beleza. Beleza, pessoal. Então, falamos sobre direito adquirido e sobre expectativa de direito, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat. O segundo elemento que caracteriza a segurança jurídica no artigo 5º caput da Constituição é o ato jurídico perfeito. E o que que seria esse ato jurídico perfeito? O que que seria esse ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito, pessoal, refere-se a um pacto que eu faço, um contrato que eu faço com qualquer outra pessoa, supondo um contrato de compra e venda. E nesse contrato, e nesse pacto, esse é um contrato legal, que preenche os requisitos da lei, e é um contrato lícito. Eu assino e vamos supor que o Josélio, ele também Tá bom, assina. Nós amigo. fazemos um contrato. Deixa eu só mutar ele aqui. Nós fazemos um contrato de compra e venda, os dois assinam e pronto. Ele já vai ter os seus efeitos legais, porque ele preencheu os requisitos da lei. É um pacto. O ato jurídico perfeito é um pacto que você faz com uma pessoa, um contrato que você faz com a pessoa. Nesse exemplo que eu dei, um contrato de compra e venda. E aí vamos supor que em 2025 a gente faz esse contrato e chega 2026 e vem uma lei e diz que os contratos realizados do mesmo tipo que eu fiz, contrato de compra e venda, todos realizados em 2025 serão anulados, não terão mais efeitos e terão que ser refeitos. Essa lei vai ter eficácia? Não vai ter. Por quê? Porque essa lei, ela vai bater de frente com o direito à segurança. E os direitos fundamentais, eles são superiores às leis federais. Então, nesse caso, em razão do ato jurídico perfeito, em razão de o pacto já ter sido feito, o contrato já ter sido assinado, pode vir uma lei posterior dizendo que aquele tipo de contrato não é mais válido? Pode. Porém, essa lei só vai ter eficácia da data dela para frente, não vai ter eficácia da data dela para trás, por conta do ato jurídico perfeito. Por isso que eu coloquei aqui no slide um exemplo do contrato de compra e venda, entendeu? Então, algumas pessoas também podem se confundir entre direito adquirido e se confundir com ato jurídico perfeito. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que o ato jurídico perfeito é um pacto que você faz ativamente com a pessoa. Você precisa agir para você fazer jus ao ato jurídico perfeito. No direito adquirido, não existe pacto. Você não precisa agir. Não, você só precisa existir. Você não precisa ter nenhuma atitude ativa para poder fazer jus àquele direito adquirido. Se a lei fala que você tem, você tem. Você não precisa fazer alguma coisa para fazer jus àquele direito. Você já tem. No ato jurídico perfeito, você não tem. Você faz um pacto com aquela pessoa ativamente e aí você passa a ter, porque você ativamente foi atrás daquele pacto. Então a diferença entre o direito adquirido e o ato jurídico perfeito é essa. Parece a mesma coisa. Ah, eu celebrei antes, eu já preenchi os requisitos antes e a lei veio depois e não vai alterar. Parece que é a mesma coisa. Mas a diferença entre os dois é essa questão ativa de você escolher, e de você ir atrás, e de você fazer esse pacto. No direito adquirido, você não precisa ir atrás de nada. A lei fala que você tem o direito, e você tem o direito. E acabou, tá bom? Então,
Então, esse é o ato jurídico perfeito. Beleza? Então, nós falamos sobre direito adquirido. Na verdade, nós começamos falando sobre direito à segurança. Depois falamos sobre direito adquirido. Depois falamos sobre ato jurídico perfeito. E agora, nós temos o terceiro elemento que caracteriza a segurança jurídica no Brasil, que é o que está no artigo 5º caput da Constituição, que é a coisa julgada. O que que significa isso, pessoal? Como assim coisa julgada? A coisa julgada, ela é caracterizada, que eu coloquei, né, por sua imutabilidade, pela sua irrecorribilidade. Eu vou falar sobre elas de forma respectiva. Primeiro, da imutabilidade, tá? Como assim imutabilidade? Vamos supor que eu faço um contrato ali de compra e venda com Pedro e eu não pago o Pedro, e aí o Pedro entra com um processo contra mim. E nesse processo tem uma sentença que me condena ao pagamento do contrato que eu fiz com o Pedro. Vem uma sentença e me condena. Ó, você está condenado a pagar. Beleza, eu fui condenado. Passa-se 2 anos, eu não paguei ainda, né? Passa-se 2 anos, depois da sentença, depois do trânsito em julgado, passa-se 2 anos, e vem uma lei e diz que aquele tipo de contrato que eu fiz com o Pedro não pode ser mais objeto de processo judicial. O que que vai acontecer nesse caso? Eu vou deixar de pagar o Pedro? Aquela sentença que me condenou vai ser anulada? Não, não vai ser anulada, por conta da coisa julgada. Entendeu? A coisa julgada, ela protege o indivíduo contra os excessos do Estado. Então, a coisa julgada vai impedir com, com que a sentença mude. Então, por mais que venha uma lei depois da sentença, aquela lei só vai ter efeitos dela para frente, não dela para trás. Isso que caracteriza a coisa julgada. Então, a decisão feita há 2 anos atrás não vai ser alterada, vai continuar a mesma, tá? Porém, temos uma exceção. Eu não sei se vocês já aprenderam isso no direito penal, mas se você não aprendeu, eu vou dar um spoiler para vocês. No direito penal, tem um instituto chamado a lei lei posterior é o benefício da lei mais benéfica, alguma coisa assim, posterior mais benéfica ao real, alguma coisa assim. O que que significa isso? Significa que, vamos supor que eu fui preso hoje por homicídio e fui condenado a homicídio não. Eu fui condenado hoje por tráfico de drogas. Isso aqui eu tô falando sobre a exceção, tá, pessoal? A exceção da coisa julgada. A regra é que a sentença não vai mudar, mesmo que aconteça mesmo que seja editada outro tipo de lei. Mas nesse caso é uma exceção que a sentença pode mudar. Qual é o caso? Supondo que eu seja preso pelo crime de tráfico de drogas hoje, e eu tô preso. 2 anos depois, vem uma lei e essa lei, ela diz que o crime de tráfico de drogas não é mais crime agora. Tá liberado traficar. Essa lei que chegou 2 anos depois da minha prisão, 2 anos depois da sentença, ela terá efeitos dela para frente ou dela para trás? Nesse caso, essa lei vai alterar a sentença, porque o Código Penal permite isso, né? Se vier uma lei posterior mais benéfica para o réu, ela vai ser aplicada. Então, nesse caso, essa exceção, a coisa julgada, ela pode ser alterada para o benefício do réu. Então, nesse caso do crime de tráfico de drogas, eu vou ser solto ali imediatamente, a sentença vai ser alterada e dá tudo certo. Para o Código Penal, para o processo criminal. Então, só para vocês se situarem, que nem tudo no direito é absoluto. No direito, tudo depende. E essa que é a beleza
do direito. Beleza? Show de bola. Nós falamos, pessoal, sobre. Vamos voltar aqui para o slide, tá? A coisa julgada, ela é caracterizada pela imutabilidade, que a gente acabou de falar. Então, a decisão, a sentença, ela não vai ser alterada. Ela vai ser imutável, tá bom? Imutável. Imutabilidade da sentença, coisa julgada. A gente acabou de falar. Agora, o segundo elemento da coisa julgada é a irrecorribilidade. E o que seria essa irrecorribilidade, pessoal, na coisa julgada? Vamos supor que nesse mesmo exemplo de contrato de compra e venda, eu e o Pedro, tá? Eu compro um carro dele e aí eu não pago ele e ele me processa. Beleza. Eu perco o processo. Aí eu recorro para. Deixa eu parar de compartilhar. Eu perco o processo e aí eu recorro para a segunda instância, para o TJSP. No TJSP, eu perco também na segunda instância. Eu sou condenado a pagar o Pedro. E aí eu não estou satisfeito, estou inconformado, não aceito que eu vou pagar, eu não estou errado, eu estou certo. Recorro para a terceira instância, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Nesse tribunal, o tribunal também fala que eu é, é, tenho que pagar o Pedro. E eu, não tá certo, não é possível, eu tô certo, vocês estão errados. Então, a primeira instância já me condenou, a segunda instância já me condenou, a terceira instância também. E eu estou inconformado e apelo novamente, ele faz um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal fala que eu estou errado e que preciso de fato pagar o Pedro. Então, eu já recorri 3 vezes, eu já cheguei na quarta instância. Tem como eu recorrer mais? Se eu chegar no Supremo Tribunal Federal, tem para onde que eu possa recorrer? Não, não tem mais. O Supremo Tribunal Federal é a última instância. Ah, mas eu posso recorrer para Deus e tudo mais, né? Deus ele vai fazer justiça. Não, isso aí é verdade. No campo espiritual, mas no campo jurídico, o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Então, depois de passar os 15 dias do acórdão do Supremo Tribunal Federal, não tem mais para onde recorrer e a decisão finalmente será cumprida. Então, esse é o segundo elemento da coisa julgada, a irrecorribilidade. Não tem para onde eu recorrer. Passou os 15 dias transitou em julgado, fez coisa julgada, portanto, deverá ser cumprida. E pode vir uma outra lei alterando o contrato que eu fiz com o Pedro, ela não vai ter efeito, só dela para frente. Então, essa é isso que caracteriza a irrecorribilidade da coisa julgada. Tá bom? Ô, Vinícius, Oi, posso fazer uma pergunta? pode sim. Deixa eu te falar. Para recorrer para a terceira instância, tem que ter matéria de fato ou matéria de direito só? Porque eu já ouvi falar que para recorrer para a terceira instância, a gente só pode ter matérias de direito que não tenha para a gente poder recorrer. É isso mesmo ou não tem nada a ver? É isso mesmo, Pedro. Para a gente recorrer para a terceira instância é muito, muito mais difícil deles aceitarem, porque na terceira instância eles não vão analisar os fatos e nem vão analisar as provas. Eles vão analisar somente o direito. E o direito que eles vão analisar tem que ser um direito que engloba toda a coletividade. Não pode ser um direito que engloba só uma relação entre eu e fulano de tal. Não, tem que ser um direito que está sendo violado, que vai prejudicar toda a coletividade. E nesse caso, sim, o STJ aceitaria esse recurso, analisando só o direito, mas não os fatos nem as provas. É isso mesmo, Pedro. É, Então, pessoal, só para revisar aqui com vocês, tá? O direito à segurança do artigo 5º caput não se refere à segurança pública, mas sim à segurança jurídica, para proteger o indivíduo contra os excessos do Estado. E três elementos caracterizam a segurança:
o direito à segurança, que é o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá bom? O direito adquirido é diferente da expectativa de direito. Eu faço jus à completude e à plenitude do direito. E a expectativa de direito eu não fiz, eu não completei os requisitos ainda. No direito adquirido eu completei os requisitos. Nessa expectativa eu não completei os requisitos, portanto não faço jus ao direito adquirido, na expectativa de direito, tá? O ato jurídico perfeito é um pacto ativo que eu faço com uma pessoa, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, e aquele ato jurídico sendo assinado sei lá, reconhecido em cartório e tudo mais, ele passa a ser perfeito, de modo que nenhuma lei posterior possa alterar o conteúdo dele. E a coisa julgada é o fato de uma decisão judicial transitar em julgado e nenhuma lei poderá alterar o conteúdo dela. Ela não poderá mais ser alterada, entendeu? E a coisa julgada é caracterizada pela imutabilidade e pela irrecorribilidade. Imutabilidade é o fato de a lei não alterar em razão do trânsito em julgado. E a irrecorribilidade é em razão, não é da lei não alterar, da decisão judicial não alterar em razão do trânsito em julgado. E a recorribilidade é a decisão judicial ser mantida porque não há mais nenhuma instância para eu recorrer. Beleza, pessoal? Então, esse é o direito à segurança do artigo 5º caput. E finalizamos a monitoria por aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fazer a chamada aqui, registrar quem está presente, e aí a gente já finaliza, tá? Eu também vou sentir falta, mas eu não sei se vai ser a última monitoria do ano, não. Eu acho que não vai ser a última, não. Talvez seja a última do mês. Mas a gente vai fazer provavelmente mais uma monitoria, pelo menos uma, sobre, sobre a revisão da prova, entendeu? Então, então essa não vai ser nossa última monitoria.